Versões elevadas de Bapdada. Bapdada diz que vocês têm que dizer uá, uá. E os outros dizem por quê, por quê. Se a palavra por quê aparece, a pressão de ânimo e entusiasmo diminui. O ano passado também, Bapdada especialmente, disse aos duplos estrangeiros para mudarem a palavra por quê no dicionário Brahmin. Quando a palavra porquê surge, lembre-se da palavra voar. E a palavra porquê então terminará. Quando qualquer circunstância insignificante aparece em ser muito grande, a palavra porquê surge. Por que isso é assim? Por que isso é assado? E quando você voa, o que acontece com a circunstância? Ela se torna um pequeno brinquedo. E então, quando a palavra porquê vem, essa palavra porquê não existe no dicionário Brahmin. Em vez disso, a palavra é voar. Você é capaz de fazer isso? Ou você só é capaz de ouvir isso? Da idade do copo, vocês têm dito por quê, por quê, por quê, por quê, faz vocês, hai, hai, gritarem em angústia. Bapdada está admirado porque, de um lado, você diz, ninguém tem uma fortuna tão elevada. Em um minuto você diz, você dirá, e assim que o seu entusiasmo diminui, você diz, eu não sei por que minha fortuna é assim. Eu tenho esse tanto na minha fortuna. E então isso é gritar em angústia, não é? Quando qualquer cena de hai vem na sua frente, em vez disso, diga uau, e a cena vai mudar. Om Shanti. Om Shanti. O sinal Vyakt, com um sentimento de ser um instrumento e de ser humilde, construa um mundo novo. Tenho um intelecto de longo alcance. Se curvar significa se dobrar e também se curvar. Quando alguém se curva em relação a você, And yet they are given regard. No, this is temporary. But have tenha um a father. intelecto de longo alcance, curvar-se significa dobrar-se. Quando você se curvar, todos se curvarão diante de você. Não pense que você sempre se curva, mas ninguém tem consideração por você. E aqueles que não se curvam dizem mentiras e, no entanto, são respeitados. Não, isso é temporário, mas tenha um intelecto perspicaz. E quanto mais pessoas você se curvar aqui, ou seja, adotar a virtude da humildade, então, durante todo o ciclo, todas as almas se curvarão a você. Nas idades de ouro e prata,
eles se curvarão ao rei com sua mente, e nas idades de cobre e ferro, eles se curvarão fisicamente. Om Shanti. Om Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 12, com o sentimento de ser um instrumento e sendo humilde, construa um mundo novo. O tema de hoje é: tenha um intelecto de longo alcance, perspicaz. Vamos ouvir hoje, então, o Rini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone is Om okay. Shanti a todos, estão todos ok? Se sentindo bem? Everyone needs any help? Alguém precisa de alguma ajuda? Very good. Estão todos ok, não é? Listening every day. Ouvindo todos os dias And what we have que to temos do que nos tornar e o que temos que fazer ajuda muito, because porque whatever sanskars we have, independente dos sanskars que whether of temos, ego or se há ego ou falta de by autorrespeito, listening every day, ao ouvir todo for dia all day, e praticando o dia todo, fazendo a lição de casa, all the time. definitivamente nos ajuda o tempo So when todo. Baba said, Então, quando o Baba you disse should bow, que você deveria curvar-se, but alguns how dizem: long we can keep doing it because we don't see quanto tempo se pode fazer isso? Porque não vemos nenhuma apreciação in ou the nenhuma getting resposta respect. na forma de receber Also respeito. mentioning Então, Baba também está mencionando, most of the time your stage is na ordinary. maioria do tempo, seu estágio é I mean, we are comum. Brahmins, we are yogis, Somos brahmins, yogis, in actions and very ordinary. mas muitas vezes nas So the ações knowledge you give to somos the soul, muito comuns. therefore it will Então, also be very ordinary. as outras almas também So it's only são muito some comuns. attention is required. Então, alguma That atenção I é cannot, necessária, sometimes the way we speak, de que the eu way não we posso, respond, às vezes, a maneira de falar, de subtly we get responder, disturbed or upset, ou sutilmente se torna perturbado, all this se is very torna ordinary, right? forçoso, Any other people will also e as be like outras that. pessoas também But serão for us, assim. Mas para nós, whatever everyone could think and they have freedom as to pessoas think poderiam whatever they want. pensar e têm a liberdade de pensar o que quiserem sobre mim. E o que eu deveria fazer? Eu permaneço no autorrespeito. Alguns perdem a autoconfiança ou começam a duvidar de si mesmo. Ou a resposta é muito reativa. E Baba diz: não, você tem que se curvar. Não olhe para resultados temporários.
Baba diz que na Idade de Ouro, or the entire cycle you have ou been no respected. ciclo inteiro, You você will será be respeitado. E será It's only respeitado. when you become far-sighted. É só quando você se torna com uma visão de longo Far-sighted is very alcance. important. Essa visão de longo We don't alcance é see muito the result importante. immediately, Se não olhamos o resultado imediatamente, but actually far-sighted means mas you ter will essa find visão de longo you will alcance, find você encontrará que a humildade, that is you bow. você encontrará a humildade, e isso significa que você se curva. Dade para Kashmani, quando ela encontrava alguém, ela se curvava um pouquinho. Então os irmãos diziam a Haddad, eles têm que se curvar. Mas ela dizia, eu tenho que me curvar. E então eles farão também. Como as pessoas respondem à minha humildade, devem se curvar. É a minha natureza. Isso é o que eu sou. Eu não posso mudar. Eu serei o que eu sou. Hoje, se você começa a reagir ou começa a se comportar da mesma forma que as pessoas lógicas, são os sanskars comuns. Os nossos sanskars reais, divinos, temos que usar mais e mais na idade da confluência. Então, é muito, muito interessante o que Baba está dizendo. Quando você está na idade de ouro, mas na idade do cobre, do ferro, eles irão se curvar aos seus ídolos. Todos vão à frente dos ídolos e se curvam. Mantenha essa consciência, essa imagem. É muito importante. A sua imagem de autorrespeito, de humildade, porque Baba diz que nós estamos estabelecendo um mundo novo. E porque estamos criando um mundo novo, tudo é novo, e eu não estou acostumada com ele. Mas como o Baba diz também, ninguém realmente sabe como doar virtudes. As virtudes podem ser doadas através dos pensamentos, pelas palavras, e também podem ser doadas através das ações. Se alguém se torna muito impaciente, eu mantenho a minha paciência. Se alguém perde a tolerância, eu tenho que manter a tolerância. Então, doar é estar naquele estado virtuoso e interagir com aquela virtude. Então, a outra pessoa dirá que eu vou me comportar, falar assim, mas essa outra pessoa é sempre muito pacífica. Então, você está doando virtudes. Alguns têm me perguntado como eu dou virtudes. Você doa virtudes estando naquele estado, naquele estágio. Alguns têm a experiência. Se você estiver estabilizando seu estágio em uma virtude em particular, e quando esse ego entra, por quê? O ego não nos permite se curvar. Não permite que sejamos humildes. Baba tem dito, quando você está desapegado dessa ação, que você é sem ego, então é fácil ser humilde. Todas essas qualidades são necessárias, porque vocês são aqueles que estão estabelecendo um mundo novo.
Mais alguma coisa? Algo que você queira construir, emendar e não quebrar, você tem que ser humilde. E tudo quebra se você não consegue construir. Então, essa é uma lição de casa muito bonita. Penso que temos que refletir mais para manter esse estágio, para doar virtudes, seja humilde, porque a consciência traz um estágio elevado. E o estágio elevado, você tem pensamentos elevados, palavras elevadas, as suas ações são elevadas, seus relacionamentos serão elevados. Tudo terá uma qualidade mais elevada. Na idade da confluência, é uma família divina, uma família de Deus. Mas temos que doar virtudes. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Om Shanti, Didi. Boa tarde, boa noite, Avyakti Parivar. That we have to, É muito lindo o que você diz, que temos, de uma maneira, constantemente estar consciente de que eu não estou olhando aos resultados imediatos, mas eu também estou vendo as minhas aquisições futuras. E isso está alinhado com a bênção desta manhã. Eu gostaria de perguntar, Baba disse que se você é uma alma guiane, cheia de conhecimento, você tem que dar a prova desse conhecimento. Você tem que dar a prova de que está praticando o conhecimento na sua vida. Baba disse que são almas sem esperanças. Mas o que acontece com as almas Brahmins? Se eu estiver experimentando um pouco de dificuldade por causa dos sanskars ou por outras coisas, mas se eu tenho uma alma Brahmin na minha frente, quais deveriam ser os meus pensamentos? Tadi Guzar costumava dizer, alguém dizia que quando um BK fica bravo, que Maya entrou, então há sanskars shudras que estão surgindo. Deveria se prestar atenção, mas se você mantém sua própria natureza, sempre se lembre que quais sanskars eu preciso ter nas minhas palavras. Eu não preciso levantar a voz quando alguém me levanta a voz. Porque senão um fala alto, o outro fala mais alto ainda. Baba sempre nos ensinava isso. Algumas pessoas dizem que se você ficar quieto, como que vai ser? Algumas pessoas perguntam. Baba diz, as pessoas querem um resultado rápido, mas o que você estiver fazendo, você está respeitando. Então, o ciclo inteiro, a idade de ouro, prata, cobre, você será respeitado. Então, não veja nada por um curto período, o resultado por um curto período, mas veja o resultado para o ciclo inteiro. Se manter estável e doar virtudes. Se alguém está impaciente e diz alguma coisa, e você responde de volta da mesma forma, isso não é doar virtudes. Você ainda mantém a sua natureza. São sanskars para se prestar atenção. Então, qualquer alma, Lokki ou BK,
Maya vem através de alguém. E se você pensar que Brahma está desempenhando seu papel, eu gosto quando Baba diz para ter bons votos, sentimentos puros e misericórdia. This soul is not able to do it. So. Se não tiver misericórdia, a alma não será capaz de fazer. Isso é muito bonito, Didi. Eu tenho que manter a minha dignidade, independente de quem esteja na minha frente, se é um Brahmin ou não Brahmin, mas naquele momento eu me lembro dos ensinamentos de Baba e vou manter a minha paz, minha calma. Você está dizendo que não há necessidade de justificar ou de dizer algo, que seria só ficar quieta. Eu entendi corretamente? Naquele momento, a melhor coisa é não responder. Se houver uma conversa, se puder haver uma conversa, então se pode conversar com entendimento. De ambos os lados há muitos pensamentos inúteis. E aquele que ouve também tem pensamentos inúteis. Existem muitos pensamentos e energia perdidos. Então, pode-se conversar depois, ou algo que aconteça sempre precisa ser esclarecido. Essa é uma dica muito, muito boa. Gratidão pela oportunidade de fazer essas perguntas. Mais uma pergunta? Baba tem falado muito de fortuna, bastante nas últimas mulheres. Hoje ele disse que o estudo cria a fortuna. Às vezes ele diz que é o serviço. Mas você pode ser afortunado. É a sua fortuna que permite fazer a sua fortuna ou ela cria a fortuna? Você tem que criar um bom estágio, um bom yoga e a sua dignidade. Essa é a nossa meta. Vocês não têm que correr atrás do serviço. Tem que fazer, mas o serviço vem a nós. Eu sinto que quando não sou capaz de fazer algo, internamente, eu fico criando mais poder do yoga. Uma natureza mais pacífica. Então, assim que o corpo esteja bem, eu sou capaz de fazer. Então, Baba me torna um instrumento. É isso que eu experimento. Eu sugeri a todos. Não fique correndo atrás do serviço, Baba o tornará um instrumento, mas seja um bom instrumento. Muito bom. Gratidão, Didi. Hoje, uma outra pergunta da mãe de Baba. Baba diz que tem que seguir todo Shrimad. Já ouvi também que dizem que às vezes se quebra o Shrimad, não de propósito, sem querer. Então, eles se sentem muito culpados. O que deveríamos fazer se isso acontece conosco? A percepção é importante, mais do que a culpa. Escreva para Baba, seja honesto com o seu instrumento ou sênior. Senão você escreve para Baba e perceba internamente de que aquilo não será repetido. Mama nos diria, a primeira vez é perdoado. A segunda vez você receberá um recado de atenção. Mas uma terceira vez você terá consequências disso. Então, devemos aplicar essa fórmula de Mama e ver se podemos ser perdoados.
E uma última pergunta, Babaji Sinamoi, hoje, termine com o hábito de mentir. Mas qual será a definição de mentiras? Algumas pessoas falam, eu não quero falar a verdade para não machucar os outros. Qual seria a definição dessa palavra lie, que é mentira, com seu entendimento do Shrimati de Baba? Dade Prakashimani disse uma vez na audiência que ela nunca mentiu. E sempre falamos disso. Quais palavras ela fala, o que você fala? As mentirinhas brancas. Mas você pode ser sensível o suficiente, isso quer dizer, não que você vá manipular ou mentir, mas a meta é falar a verdade. Muitas pessoas na frente de alguém, vamos dizer que eu conheço o sanskars de alguém, e na frente de uma outra pessoa, ela não está mencionando aqueles sanskars. Pode ser que se tem uma situação em que realmente esteja causando dor ou tristeza, mas eles ficam, ao ficar machucado, pode afetar o nosso estágio. Quando alguém está se sentindo mal sobre alguma coisa, isso também afeta o estágio. No nome da franqueza, ou porque eu sou muito honesta, eu quero falar algo, mas devemos ter esse sentimento de ver se é necessário dizer ou não. Então, temos que ter cuidado com as palavras que falamos. They say angels carry secrets. Or it can be like secrets that we hold. We don't have to speak it out loud, but we can just keep it to ourselves sometimes. Right? Muitas vezes não precisamos falar, mantemos conosco mesmo. É bom estar atento, seguir Shrimati. Gratidão, muita gratidão, Didi. Gratidão, gente. Om Shanti Avakti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. Amanhã é quinta-feira. Welcome to Avakti Journey. Avak Murlis from 1969, speaking to the heart of an angel. Om Shanti. Avyakt Murli. This is dated 9th of April, 1971. The experience of all virtues when in the Avyakt stage. Come onto the stage, having stabilized yourself in such a stage that people's vision is automatically drawn to you. The stage secretary should not have to give everyone your introduction, but your stage itself should give your own introduction. Can a diamond not give its own introduction whilst being hidden in the mud? So, at the confluence age, a life as valuable as a diamond can automatically give its own introduction.
What has been the result up to now? Do you know? What value have you reached now? What is the result of the lectures you give? At the present time, very few number one subjects emerge. There are more ordinary subjects that emerge because, together with having an ordinary form, your stage over a long period of time also becomes ordinary. Now you yourself must experience the extraordinary stage whilst in the ordinary form, and also give this experience to others. At this time of becoming extroverted, you must also keep the stage of being introverted. This does not happen. Either you become introverted or you become extroverted. However, first of all, become introverted and then become extroverted. You need to pay individual attention to yourself in order to practice this. There is greater attraction to being extroverted than to the stage of being introverted. The reason for this is that you do not always remain stable in your elevated form or elevated intoxication. Therefore, your stage does not become powerful. Together with being knowledgeful, become powerful and then give knowledge. And you will be able to make many souls experienced. At present, there are many who relate knowledge, but very few who give an experience. There are many who relate knowledge, meaning outside knowledge, but you are the only ones who can give an experience. At the time of doing service, have the aim that whilst giving a donation of knowledge, you also have to donate the virtues of the Father and can give a donation of virtues. Therefore, if you are an embodiment of the experience of all virtues, you will be able to make many others experienced too. Have you become like a lotus flower? It is the image of your life that has been portrayed, is it not? Or is it the image of the life of some other Maharathis? You say that it is your image, do you not? Why are images created? An image is created of the lifestyle and activity. So you have such activity and character, and this is why your image has been created. Keep this one image in your consciousness whenever you perform any action, and you will be able to remain detached from everything else. At present, you only remain in this stage temporarily. No matter what the atmosphere is like, simply remember this image, and you will be able to remain detached from that atmosphere. At present, you become influenced by the atmosphere. You have the very elevated aim of being the ones who will even purify the 5 elements, that you will transform them. So can you come under the influence of that atmosphere? You are those who bring about transformation, not ones who are transformed due to the attraction of matter. Only then would you be able to remain like a lotus flower all the time.